Sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do podcast do Quarentantos, que se chama Quarentei e Agora. Gente, eu estou muito feliz, porque é a primeira vez que eu estou aqui com convidadas especiais, trazendo temas super interessantes para a mulher madura, e eu já trabalhava com isso lá no Instagram e no Facebook, e agora é o momento da gente aprofundar nesses temas. Então, sejam muito bem-vindas. Eu queria agradecer primeiramente aos patrocinadores, apoiadores desse projeto, que sem eles não seriam possível. A Doc Vineria, que é uma empresa importadora de vinhos, a Botolifting, que é uma empresa brasileira, que está aqui em Juiz de Fora também, que trabalha com a parte de estética feminina, que eu sou cliente deles lá, e também a Younger Derm, né, que para quem já me segue no Instagram, olha, já sabe que eu consumo os colágenos e as vitaminas deles. Então, meu muito obrigado. E vamos começar então, gente, no primeiro episódio, né, do Quarentei, sejam bem-vindos. E o primeiro episódio é para a gente falar sobre como preparar e enfrentar a menopausa, né? Que é um tema super discutido. Todas as vezes que no Instagram eu coloco esse tema, eu discuto esse tema, vem um monte de dúvidas que eu não tenho gabarito para falar. Então, escolhi como primeiro tema do podcast, estou trazendo duas grandes feras aqui hoje para poder esclarecer as nossas dúvidas. Primeiramente, está aqui conosco a doutora Leila Lamas, que é formada pela Faculdade de Medicina da UFJF, residência médica em ginecologia e obstetrícia, mestrado em saúde coletiva pela UFJF e atuação na área de ginecologia e reprodução humana. Temos também a doutora Tatiana Saber de Andrade, que é formada pela Faculdade de Medicina também aqui de Juiz de Fora, da Universidade Federal. Fez residência médica em ginecologia e obstetrícia na Santa Casa de Juiz de Fora e medicina fetal no Hospital das Clínicas lá na UFMG em Belo Horizonte. Também tem mestrado em saúde da mulher. Então já deu para perceber, né, gente? Esse time de peso que está aqui com a gente hoje. Então eu apresento vocês, a doutora Leila e a doutora Tatiana, que vieram aqui conversar com a gente, tirar todas as nossas dúvidas para que a gente possa, sim, amadurecer e passar por essa fase tão desafiadora que é a menopausa, né? Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada, Paula. Isso, nossa. Eu queria te agradecer pelo convite, dizer que é um grande prazer e uma grande responsabilidade participar da estreia do podcast. Bom. Vamos lá. Vamos lá, tem tanta coisa boa pra gente falar, né, Leila? Com certeza. Paulinha, a gente já se conhece há um tempinho pequeno, né, Paula? Eu tenho, assim, um pouco de mania, sabe, de tornar as minhas médicas amigas minhas. Então, foi isso que aconteceu com a Leila, né, Leila? Eu encontrei a Leila porque ela é minha médica, minha ginecologista, que cuida de mim há tantos anos aqui. E, enfim, a gente se tornou grandes amigas. Verdade. Muito obrigada também pelo convite. Imagina, é uma honra. Eu imagino o desafio que é para vocês. E alegria ao mesmo tempo, né, gente? Para conversar, para cuidar de mulheres. Mulheres cuidando de mulheres. Eu acho que isso deve ser maravilhoso. A vantagem é que já é interessante por si só, né? A gente vivencia tudo e a cada etapa a gente vai passando tanto a nossa experiência pessoal e acrescentando a parte médica. Falei com a Tati com a Paula, que eu vim de gaiato, né? Tá bom. De gaiato. Até parece, né, gente? Não, essa mulher tão tenho trabalhado muito com reprodução e tal, e a parte ginecológica às vezes vai ficando um pouquinho de lado. Eu falei assim, não, mas eu dou a minha experiência de menopausa, de climatério. Que é grande a das suas pacientes, né? Também. Porque você, no consultório de ginecologia geral, a gente acaba fazendo de tudo. De tudo, com certeza. E pode ser que alguns médicos foquem na parte de menopausa, né? Que eu acho que é um dos maiores desafios, principalmente porque hoje a gente está tendo um aumento da longevidade, as pessoas estão vivendo mais, as mulheres estão ficando mais velhas, e a gente está acabando passando a maior parte da vida nesse período de climatério e menopausa. A expectativa de vida feminina já está beirando os 80 anos. Sim. É mesmo. Então vamos pensar que a gente passa aí 1/3 ou mais da vida na menopausa. É verdade, eu não tinha pensado sobre esse prisma. O assim. que antigamente não era
Não acontecia. E por isso exatamente. as discussões, né, maiores agora, a gente está falando mais disso, porque cada vez a gente tem um maior número de mulheres nessa fase. Exatamente. Mesmo sendo assim, ainda existe um tabu para falar sobre menopausa, né? A gente percebe que algumas mulheres têm medo de falar, têm vergonha de falar. Vocês sentem isso lá no consultório, no dia a dia, ou não? Quando elas estão na frente da médica, elas se sentem mais à vontade? Eu penso que um dos motivos pode ser o seguinte: a mulher, ela foi meio que treinada para suportar dores e adversidades. Sei. E ela pode sentir aquilo tudo, mas de repente pensar que não é importante o bastante para ela se queixar. Interessante. Eu vejo a coisa mais como um processo, né? Eu acho que isso que a Tati falou é muito importante. Tudo tudo que você faz analogia com relação à ginecologia, né? Que é dor e todos os sintomas que a gente tem ruins, a mulher realmente foi... A cultura é de que isso é normal, você tem que passar por isso. Sim, né? pensa então, se fosse menopausa masculina. Já ia ser falado desde exatamente. que o mundo era mundo, né? Exatamente. Isso. Como é mais fácil, né? Como os temas masculinos são tratados de uma maneira diferente, né? Mas eu acho que agora, com essa expectativa de vida, eu não sei se vocês notam isso, eu vejo muitas pacientes vivendo melhor depois de 40 anos, buscando mais qualidade de vida, independente se elas são casadas, solteiras, se elas são mães, se elas não são mães, se elas se divorciaram. A busca pela qualidade de vida é uma coisa que ficou mais intensa. Eu acho que eu venho notando isso nos últimos 10, 15 anos aí, que... Né? Eu acho vejo que a idade que favorece, tem mudado. né? 40 anos para frente, a gente tem a maturidade, tem uma segurança financeira maior e começa a ter um tempo maior, porque os filhos já estão maiorzinhos. Acho que pode ser isso tudo junto também. Vocês acham que é uma geração de transição, assim? Porque há pouco tempo, né? Eu falo assim, na minha mãe ainda, na minha avó, ainda não tinha essa cultura da mulher se cuidar, de ser independente. Enfim, não tinha essa perspectiva de longevidade também. A gente pegou isso, porque eu pergunto isso para vocês, porque até falando, né, desse estudo, de um estudo que saiu na UOL, né, que no artigo da Bem Viver, fez uma pesquisa no ano passado, então a gente está falando de 2022, né, com 2.000 mulheres que já passaram pela menopausa, ou que estão passando, ou que ainda não chegaram na menopausa, mas esse universo de 2.000 mulheres no ano de 2022, você ter os dados de que 52% das mulheres não gostam de comentar sobre o tema e que 32%, a gente pensar, 1/3 das mulheres acham que a menopausa ainda está ligada com a velhice. Então, eu acho assim, será que a gente não está nessa transição, que talvez daqui a um tempo as mulheres vejam de fato que é uma mudança mesmo? Mas é porque eu acho que vem uma incoerência, né? A gente chega nos 40, conquistando uma independência financeira, conquistando uma independência pessoal. Independente de você ter família ou não, você conquista essa independência, igual a Tati falou, os filhos já estão maiores, a não ser quem tenha começado atrasado igual eu, né? Mas não são mais bebês, né? Não é mais bebê, mas ainda depende muito. Mas vem com isso. E ao mesmo tempo, você admitir que você não consegue mais ter vontade de transar igual você tinha, que você... acorda de madrugada sentindo um calor danado, que a gente vai falar, né, dos sintomas e tal, e que tira o lençol e põe o lençol e pega o edredom e toma um banho e não sei o quê. Gente, é desesperador. Não, porque as pessoas olham pra você, eu falo, você colocar aqui, a gente que tá aqui, todo mundo bonita, maquiado, maravilhoso, não sei o quê. As pessoas olham pra gente e falam assim, você não sente isso? Bobagem. Né? Você não tem isso. A gente tem. Temos sim. A gente tem essa aparência de super mulher, quando cada né? uma fecha a sua porta, né? Exatamente. A intimidade é o seu de universo. cada uma. Isso aí, né? E hoje isso é mais um desafio, né? Porque hoje a mulher, ela é polivalente, ela lida com a família, com o trabalho, ela é independente financeiramente, muitas vezes emocionalmente, e ainda lidar com isso tudo nesse momento de vida que é...
Eu acho que essa questão de sou velha, né? Oficialmente velha, eu acho que só essa frase já rende um podcast inteiro. Quem sabe a gente vem falar sobre toda uma isso. Conversa filosófica a respeito de crenças pessoais, crenças da sociedade como um todo, sobre o que é velho. Da criação também. Quais os medos que a gente tem? Por que eu tenho medo de ser velha? O que o velho, o que a palavra traz de negativo? Exato. O que é ser velho, né? Exato. O que é eu ser tenho velho? medo da incapacidade física, da estética, da sociedade não me enxergar mais, de eu não ter mais a mesma importância que eu tinha para a sociedade. Exato. Do que eu tenho medo? Dos meus próprios preconceitos. É isso aí. Então, isso rende muito aí bem colocado. Um podcast só para inteiro, falar só com essa sobre frase. isso, né? Só isso aí. E eu acho que a questão da pesquisa, Paula, é muito subjetivo, porque uma coisa é você ter a paciente com você ali no consultório. Acho que a Nath vai concordar comigo. A hora que você fecha a porta do consultório, você vira um confidente, né? Principalmente o ginecologista, né? Então, ela vai dizer para você o que ela tá sentindo e tal, porque ela busca ali uma ajuda. Agora, numa pesquisa, onde você vira pra pessoa e fala assim, e aí, você sente isso aí? Põe no papel, né? Põe no papel, responde aí pra mim. Marca um X pra mim, eu acho que, às vezes, é uma coisa um pouco diferente. Pode ser que sugere realmente um Pode ser que ela não constrangimento. comente com as amigas, né? Se nenhuma amiga levantar o assunto, ela também não levanta num grupo. Mas dentro do consultório, a gente percebe que sim, elas têm abertura pra falar e elas falam. Elas e elas chegam com dúvidas, assim, sobre o que elas estão sentindo, se aquilo é menopausa. Primeiro, vamos falar do conceito. A gente não vai entrar profundamente nos conceitos, porque eu acho que renderia uma aula, né? E o objetivo, não precisa, né? É desnecessário. Conceitos muito rígidos. Exato. Mas pelo menos assim, a diferença da menopausa e a pré-menopausa, como identificar isso, né? Acho que, em primeiro lugar, entender a menopausa fica mais fácil. Menopausa é só o nome da última menstruação. Então, a última menstruação ela é definida quando você nunca mais você menstruou. Está há 1 ano sem menstruar, você teve a menopausa. A gente chama de diagnóstico retroativo, né? Só depois que você completa 1 ano sem menstruar é que a gente fala, olha, realmente, essa foi a sua última menstruação. Então, se eu te perguntar algum dia, Paula, quando foi a tua menopausa? Você vai pensar quando foi a sua última menstruação. Em que mês e em que ano? Então, aquelas mulheres que sentem alguns sintomas, a gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente, mas que menstruam ainda a cada 2 meses, essa mulher ainda não está na menopausa. Então, acho ela que ainda não teve a menopausa. Não teve a menopausa, ela está no período de climatério, não é isso? Exatamente. Isso. O climatério ele tem uma duração extremamente variável, mas vamos pensar assim, se você for consultar alguma literatura, fala em torno dos 40 até os 65. Mas o que a gente tem que pensar o climatério é a transição da vida reprodutiva para não reprodutiva, e ele vai começar mais ou menos ali com o início dos sinais e sintomas, alterações menstruais, ou às vezes antes do sintoma em si, algumas alterações hormonais que já acontecem, às vezes até antes de 40 anos, e ele vai se estender depois da menopausa, com a continuidade daqueles sintomas. Então, a gente tem climatério pré-menopausa, climatério pós-menopausa. Interessante. E a mulher pode engravidar no climatério ou na menopausa? Não vou nem falar alguns nomes polêmicos. Bom, esse assunto para dar serviço para a doutora Leila Braga. Essa é a especialidade dela, né? Então, se você me perguntar pontualmente se pode, pode. Como? Aí nós vamos discursar aí no próximo podcast, porque tem várias Aí nós vamos falar sobre isso mesmo. É um onde a gente pode fazer. Grande. Eu acho que o que é muito importante da gente conhecer, igual a Tati falou, não são nem tantos os conceitos, né? O que está escrito no livro, não é isso que interessa pra gente. É você entender o que está acontecendo com você. E que eu falo com as minhas pacientes assim, não sei se a Tati concorda comigo, independente da fase da vida que você está, você tem que ter qualidade de vida. É isso que você tem que ter. Seu sono tem que ser bom, você tem que ter tá bem para um relacionamento, você tem que estar bem para sua vida pessoal, para sua vida profissional. Então, gente, você tem que ter qualidade de vida, né?
quero engravidar, aí nós vamos pensar de uma outra forma, dá pra fazer. Pode, dá pra fazer, né? Sabe um mito muito grande, assim, muitas pacientes falam isso. Doutora, mas na menopausa, e vamos entender, no climatério, a minha chance de engravidar não é maior? Não, não é maior. Não é maior. Que não é maior, não é maior. Não sei se você já escutou isso. Elas têm medo. A minha vizinha me disse que nessa fase engravida mesmo. Mas você sabe por quê? Porque elas se descuidam porque a ovulação é irregular. Exatamente. Ah, entendi. Porque a menstruação começa a ficar irregular por conta de todas essas alterações hormonais, de todas essas alterações que acontecem no corpo, no ovário, no útero. E as mulheres começam a se descuidar. Então, quando começa a ter irregularidade menstrual, a gente começa a ter irregularidade de ovulação também. Então, você perde o controle do seu ciclo. Meio que você perde a mão. Se antes você sabia, ó, tem uma dorzinha aqui, eu sei que eu tô ovulando, meu muco, sai um corrimento diferente ali, eu sei que eu tô ovulando. E quando essa bagunça começa, você perde parâmetro. E pode ser aí que algumas engravidam. Entendi. Né? Então, é uma fase ainda de se cuidar se você não quer engravidar. Sim, exatamente. Precisa ter essa consciência de que tem que prevenir gravidez se não quiser. Essa atenção. E aí, essa pessoa, então, que entra nesse período aí de falhas de menstruação, ela deve procurar uma médica também nesse momento? É o momento de procurar? Sim. Porque, na verdade, teria que procurar todos os anos, né, gente? Vamos dizer aqui, o cuidado da mulher é anual. A gente vê em 2023 mulheres que ainda não fazem mamografia, que não fazem Papa Nicolau. Eu conheço mulheres que nunca fizeram uma mamografia e estão aí com seus 40 anos. Enfim, eu acho que esse cuidado mas para quem não faz isso, né, deveria fazer, precisa buscar nesse momento, até para diminuir esse desconforto das alterações hormonais e esse cuidado também para não engravidar. Se não quer, tem mulher que quer engravidar, né? Tem mulher que quer. Muito importante como que a sua saúde vai estar quando você for menopausada. Menopausei. Como que você se cuidou até agora? Isso faz diferença? Completamente. Muita gente fala, a mulher tem que merecer a reposição hormonal. O que é merecer a reposição hormonal? Ela tem que ter preparado o terreno para a reposição hormonal. Se ela chega na menopausa cheia de comorbidades, cheia de doenças associadas, se ela chega obesa, hipertensa, diabética, fumando, sedentária, primeiro a gente vai ter que arrumar a casa. Porque senão o risco dessa reposição hormonal pode ser grande. Entendi, porque existem riscos, é uma grande dúvida. Eu recebi no próprio Instagram várias dúvidas sobre a questão da reposição hormonal, e aí eu falei, ai, que bom, né, que nós temos aqui a doutora Tatiana para poder falar profundamente sobre isso, dos medos das pessoas que têm histórico na família, às vezes já tiveram câncer, por exemplo, e têm medo e falam que não, perguntam se podem usar ou não. Primeiro passo é procurar o seu médico, né, para perguntar sobre isso. A gente tem que analisar caso a caso. Paulo, porque assim, você ter casos de câncer de mama na família não é uma contraindicação absoluta para reposição hormonal. Já uma história pessoal é completamente diferente. Ou quantos casos de câncer de mama existem naquela mesma família? Compensa um estudo genético para ter mais segurança na reposição? O tipo de câncer, o tipo de câncer que você teve, exato. Então, é caso a caso, a questão do histórico de câncer de mama. É a individualização, né? Que hoje é a palavrinha que rege a medicina como um todo. Né? Você direcionar a sua conduta para aquele indivíduo. O que é que serve para um, na grande maioria não vai servir para o outro. Sim, né? E a gente vai sempre pesar na balança. Riscos, benefícios. Sempre que o risco superar benefício, a gente não vai usar. Sempre que o benefício superar o risco, a gente vai usar. Então, aí já falando isso, vamos falar um pouco dos sintomas, gente, que geralmente tem os sintomas, tem mulheres que sentem e tem mulheres que não sentem nada. Isso acontece? Como que elas descobrem se estou na menopausa ou não no climatério? Não sentem, pelo menos no início não sentem, não tem nada. Mas com o tempo todo mundo vai sentir. E tem gente que às vezes sente e não sabe o que é.
Exato. Pois é, eu fiquei um pouco preocupada, porque eu estava lendo sobre a questão dos sintomas, e eu sinalizando para trazer para cá os principais sintomas, né? Onda de calor, variação de humor, irritabilidade, perda de memória, mudança na saúde mental, aceleração no batimento cardíaco. Eu fiquei me perguntando... Você tá cansada, não é climatério. Pois é, não é assim? Que bom, né? Que bom, sabe por quê? ser. Porque eu comecei, será que eu tô na menopausa? Porque tudo isso eu Se tenho. misturam. Entendeu? Mas tem isso que eu sintomas acabei de comuns. falar. Eu vou lá, vou marcar situações. uma consulta com vocês, tá? Porque agora eu tô ficando um pouco preocupada. Eu sinto isso tudo. Isso é, de fato, os sintomas da menopausa? Então, pode ser. Eu acho que o campeão desses aí é o fogacho. Né? É as ondas de calor. Dizem que E é o que chama uma... mais atenção, assim, chama atenção primeiro, vem na frente. Uma É um dos pergunta- primeiros sintomas que acontecem. Vem de abrir né? alas Que ali. aparece, Assim, tirando essa alteração da regularidade menstrual, às vezes começa encurtando ciclos, assim, um pouquinho, uma menstruação mais pertinho da outra, e um volume menstrual podendo estar aumentado também. E acho que depois disso, o mais notável é o fogacho. E uma pergunta pessoal aqui, né? Eu tô com 45, não tenho vergonha de falar, amo os meus 45 anos e eu pelo menos, apesar dos sintomas, né? Eu acho que eu não estou na menopausa, não sinto fogacho. Vocês, eu sinto como muito. mulher, não como as médicas, vocês sentem? Vocês já estão no sinto, climatério? Eu já tive todas Me aquelas conta. questões de irregularidade menstrual, de encurtamento de ciclo chato, né? Menstruar de 21 em 21 dias, antes era de 28 em 28, aumento Menstruar do não é uma volume coisa de Deus, menstrual. né, gente? Aumenta Vamos o ser volume sinceros. menstrual também? Em algumas mulheres, sim. Sim, Eu achei que fosse reduzindo. Porque a nossa ovulação já não tem, quando ela acontece, né, já não tem mais aquela qualidade, não tem mais aquela produção de progesterona que a gente produzia antes. E isso faz com que o endométrio se prolifere mais e aí a gente tem um sangramento maior. E os ciclos fiquem mais curtinhos. Vem com mais cólica, vem com mais desconforto e tudo. Mas eu acho que o calor, gente, é o pior. O calor eu ainda não sinto, não. E pode não sentir desesperador. também, né? A minha mãe não sentiu calor. É. Minha mãe foi esterectomizada, não sentiu calor. nada. Ela teve meio que, eu lembro, assim, vagamente, dela se sentir mais deprimida, um humor mudar um pouco, ter umas queixas de sono, mas calor ela não sentiu. E nós três aqui. Pois é. Nós três fazemos atividades físicas, somos mulheres ativas. A Leila é atleta. Nas atletas a chance de calor é menor. A Leila, gente, eu encontro correndo, assim, quilômetros, participa de maratona, é maravilhosa, eu super admiro, porque eu vou trabalhar às 6h30 da manhã. Essa mulher que tem que ir pro consultório, antes de ir pro consultório, tá correndo na universidade. Eu tenho um pouco de raiva dessas pessoas. Eu passo, eu queria ser assim. Dessas pessoas que acordam e já vão correr, entendeu? Eu preciso acordar e ficar tomando meia hora meu café, olhando pro nada. Eu olho assim pro protocolo da minha nutricionista, eu falei, nem isso eu tô com vontade de comer agora, porque eu demoro quase 1 hora pra acordar, eu chego na universidade, assim. Mas atividade física é uma coisa que você vicia, né? Não, vicia. Mas eu viciei no fim da tarde, eu de manhã, entendeu? Também, eu sou Mas dessa. aí você tem que avaliar que a pessoa que, né, tá no climatério, já não tem tireoide. Eu né? também. Tem 2 crianças pra olhar, começar. então eu tenho que ter o meu momento ali. Mas é uma coisa, atividade física é uma coisa que vicia, gente. Eu hoje, se eu não correr pelo menos 2 vezes por semana, eu não consigo levar a minha semana. Diz que a corrida, assim, essa atividade, né, ela é tão viciante que a pessoa, se não corre, se sente realmente... Eu fico de mau humor. De mau humor, fica exato. Assim. Nessas Ela últimas férias, eu tava numa pousada, descansando, e aí eu me peguei na academia da pousada. Eu falei, gente, mentira, eu sou essa pessoa agora que frequenta a academia da pousada. Eu falei, parabéns. Eu não acredito. Eu queria ser assim, tá vendo? Eu já te admirava por esse lado, né, pessoal? Porque o médico admira vocês duas, mas pela corrida e agora esse da pousada, porque eu nunca me imaginei
e numa pousada ou tá de férias e ir pra academia do hotel. E eu gosto de fazer atividade, eu sinto falta de atividade física. Eu faço de 2 a 3 vezes por semana, adoro, mas eu faço exercício de força. E quando eu não faço, eu sinto falta. E eu faço isso, não é porque eu gosto, né? Eu aprendi que eu gostava, eu nunca gostei. Eu aprendi a gostar já pensando na minha maturidade, no meu envelhecimento, para envelhecer bem melhor. A gente tem que aceitar que o exercício físico tem que fazer parte da vida. É igual se alimentar, se alimentar bem, dormir bem, fazer atividade física. Eu quero trazer isso como tema aqui do podcast. E não é porque você vai fazer atividade física pra ficar bonita, magra, não é isso não. Atividade física te favorece. Se vier de quebra, tá maravilhoso. Exatamente. Né? Mas a atividade física te ajuda no seu metabolismo, te ajuda no seu sono, te ajuda nos seus sintomas de climatério e de quebra, ainda ajuda a não perder massa óssea. Manutenção de massa óssea, que é uma das coisas mais importantes pra menopausa. Porque menopausou, a tendência da gente perder osso com o tempo e ter osteopenia, osteoporose, ela é clara. E a atividade física auxilia muito nisso, né? A gente precisa, até os 30 anos, a gente faz muito osso e depois disso a gente vai perdendo. Então, se você fizer atividade física que vai fazer com que aquele osso ali reaja àquela pressão do exercício, formando mais osso, é isso aí. E além disso, a musculatura tá forte ali para sustentar, né, gente? Do osso, as pessoas reclamam das articulações. Exato. Então, enfim, vai ser um tema de podcast também, com certeza. Mais um, mas já tá na lista. Alimentação, a importância da alimentação para a mulher madura e também da atividade física, né? Mas voltando lá nos fogares, você falou que sente, Leila. E aí? O que é isso? É de entrar debaixo do chuveiro? Porque de entrar debaixo do chuveiro. Eu falei que o meu sinal mais clássico é que agora eu carrego um leque dentro da bolsa. Eu falei que eu tô sentindo falta dele aqui do lado. Além do leque, tem as toalhinhas, né? As toalhinhas. Produção a baixa temperatura do ar-condicionado, traz um leque. A toalhinha no ombro, você já viu umas mulheres que andam de toalhinha? As toalhinhas pra de mão? Se enxugar. Mas o leque é uma coisa que eu via minha avó fazer isso, né? Eu via onde a gente estivesse, a minha avó tirava uma ventarola, que ela falava. Quando você é mais das chiques, ela vai de leque ao invés de toalha, lógico. Já a Leila, né, realmente. Não combina comigo. Mas é desespero. A hora que vem, gente, é um calor, assim, da cintura pra cima. Parece que o rosto tá pegando fogo. Ai, meu Deus. E quando isso acontece de noite, é terrível. E aí prejudica o sono. Sim, pois é. E aí tem a questão da insônia, né? Que muitas mulheres relatam isso. Eu acho que é o único Eu acho que vira uma bola de neve, né? Você tem um fogacho à noite, você não dorme bem, você já fica tenso, você não descansa, você acorda cansado pro dia inteiro para trabalhar. E você não faz bem a sua atividade física, você não trabalha direito. Quando chega na hora de você dormir... Dá vontade de comer mais doce... Fica mais ansiosa, come mais. Gente, a alimentação é super importante, né? E também, assim, eu acho que é importante buscar um nutricionista. Eu vou trazer nutricionista também para falar aqui, por conta das suplementações, que a gente nem sempre consegue comer e né, comer as coisas que a gente deveria comer, ingerir na quantidade. Não é nem só o que comer, a quantidade certa. Sim, a gente não toma sol de forma suficiente. O nosso solo já é pobre em magnésio. Então, vitamina D, magnésio, ômega 3 já é quase um combo, assim, para todo mundo. Vários minerais são importantes, né? Eu me preocupo isso desde cedo. Eu tomo o Younger Derm que tá aqui, gente, que é o colágeno, mas ele não é só um colágeno, viu? É um blend, assim, é uma mistura de vitaminas e minerais que me ajudam a ter mais energia e suplementar aquilo que eu não consigo trazer na minha alimentação. E olha que eu tenho alimentação controlada. Eu super indico para vocês. E vamos falar mais, então, dos sintomas. Quais são os outros sintomas, gente? Que vocês mais escutam acho que lá. Depois desse a gente vai entrar naqueles que são menos frequentes. A gente já falou dos fogachos, da insônia, dos sintomas de alteração a perda de memória, de humor. Isso é relatado irritabilidade, labilidade emocional. A gente chora com qualquer coisa, propaganda de margarina, né? Fica mais sensível, né? Chorona, então. Fica mais sensível e tudo. E até que a gente vai chegar em sintomas mais extremos, como perda de libido, ressecamento vaginal, atrofia genital, infecção urinária de repetição, perda de urina, né? Isso tudo pode acontecer. É óbvio que a gente não quer que chegue nesse sarcopenia, ponto, né? Que é a perda de massa muscular muito evidente, que a gente vê muito no idoso que não se tratou. Por isso que é importante cuidar tanto da saúde, né? E falando da parte sexual, da atrofia, né, da região vaginal, vocês indicam o que para essas pacientes usar? São géis lubrificadores?
Ou a própria reposição Exato. hormonal pode ajudar? Para as que podem fazer a reposição hormonal. Não tem nada que seja tão bom quanto a reposição hormonal. Eu falo, hormônio é vida, gente. Hormônio, As pessoas têm que entender isso, né, Tati? Sim, os hormônios trabalham a favor da vida. A favor da vida, exatamente. E por que as pessoas têm medo da reposição hormonal? Porque ela tem que ser bem feita. Ela tem que ser bem indicada. Se criou, assim, até dentro da classe médica, vários mitos, várias crenças negativas foram criadas, né? A Leila é mais nova que eu, mas a minha época eu tava saindo da residência, saiu... Só eu falei a minha idade aqui, gente. Eu tenho 44. A Nath deve ter 46. Você foi aluna do Zé Olindo, será? Você foi aluna do Zé Olindo? Foi? Fomos. É mesmo? Você fala que o Zé Olindo, a princípio, pelo projeto aqui, vai ser o único homem que eu vou trazer aqui pra poder fazer um podcast. Você vai trazer ele, vou fazer um fã-clube do Zé Olindo. Ele tinha do que você vai colocar ele pra falar? Sobre a diferença da idade nos relacionamentos. Porque a minha diferença de idade com ele é de 36 anos, né? E a gente vive um relacionamento, lógico, ele na casa dele ou na minha, mas a gente vive um relacionamento de muita troca, assim, muito interessante. Muito bacana. E eu quero trazer para falar isso, porque também acontece muito o oposto, né? Da mulher mais velha estar com um homem mais jovem. Então eu falei com ele que ele é meu convidado, ele já tá super gostando. E eu já tô sabendo que ele tinha um fã-clube lá, né? As Olindetes, vai estar aqui, né? Vocês estão no Olindetes, gente? Claro. Não, eu ia trazer ele. Ele era... O diretor da faculdade, lindo daquele quem não jeito. Olha só. Doutora Leila, doutora Tatiana, era do fã-clube do meu namorado. Com certeza, absoluta. Adorei. Eu adoro. Quem não gente. foi, né? Quem não foi, olha lá. Mas ele eu fico lisonjeada com isso. Muita gente aí que era do fã-clube do Zé Olindo. Eu queria trazer... Não, pois é, direto. Outro dia eu passei na rua, ele falou... falei, quem que é? Não conheço. É uma Olindete. Olha, ele ele adora, né? Ele adora. Eu ia trazer ele porque eu falei que você vinha aqui. Eu falei, você quer ir lá assistir o primeiro? Depois eu desisti do convite. Porque ele é super crítico. Ele ia ficar de lá assim, ó. Só balançando a cabeça, sabe? Mas ele ia gostar. Então, mandou super mensagem. Pro próximo. Pro próximo. Mas vamos voltar, gente. Vou voltar ao tema dos hormônios, né? Quando a gente, mais ou menos na época que a gente estava na residência, que eu estava na residência, saiu o WHI. O WHI foi um grande estudo onde eles usaram reposição hormonal para um grupo muito grande de mulheres, sim, mas uma combinação específica de hormônios aumentou a incidência de câncer de mama naquele grupo e o estudo teve que ser interrompido. Sim. E isso virou meio que um estigma na classe médica. Isso deu, assim, jogou um balde de água fria na reposição hormonal. Você não pode usar porque quem usar vai ter câncer, né? E a partir daí, muita gente falou, não mexo com reposição, não falo sobre hormônios, no meu consultório não vai ter reposição hormonal. E essa geração para frente, 2002, se eu não me engano, para frente, até agora... Até pouco tempo a gente começou a ver a reposição ganhar vez de novo. Essa combinação de hormônios a gente não usa mais. Né? Isso já ficou para trás. Outros estudos vieram. Existe uma forma segura de lidar com os hormônios. Existe um microchip? Existe um chip? Como que é isso, gente? Não é um chip, hormonal? É um implante. Implante, a palavra é essa, implante. É subcutâneo? Você coloca no glúteo normalmente, abaixo da pele. Sei. Né? Tem que fazer uma incisãozinha, entrar com um tubo, um trocáter e colocar esse implante. Na verdade, é um tubinho de silastica, um tubo plástico, o implante que não é absorvível, e cápsula, comprimidos, o implante que é absorvível. Assim, que fica dentro desse tubo, seria? Não. Você insere com esse tubo. Só que um não é absorvido pelo corpo, depois você pode tirar. E o outro, ele vai se desfazer à medida que o organismo for absorvendo aquele hormônio. E aí você complementa, você tem que trocar esse tubo? Não, como que funciona? Ele tem prazo, né, Tati? Tem prazo. O que não é absorvível, a cada ano, e o que é absorvível, normalmente, a cada 6 meses.
Entendi. E o que a paciente sente dor para colocar? Porque é pequenininho, aparece assim no biquíni? Normalmente a cicatriz a gente faz ali no sulco, no interglúteo. Interglúteo. Sei. Né? Naquele então meiozinho ali onde o biquíni fica. E aí a gente passa aquele tubo que está com o implante dentro e deixa ele ali mais ou menos no meio do glúteo, mas ele não vai aparecer. Sim. Então, normalmente não aparece. E o benefício desse implante já é sentido imediatamente? Ele é feito individualmente, né, Tati? A dosagem hormonal que tem no implante é individualizada. O implante é ou de estradiol ou de testosterona. A progesterona a gente sempre faz via oral. Sim. A única progesterona que tem comprovação de proteger endométrio é por via oral. A gente falando, né, da reposição, é porque a gente chama reposição porque a palavra é essa mesmo, você repõe aquilo que a mulher não tem mais. Tá faltando. Né? Tá faltando. Não tem mais produção de estrogênio, não tem mais... Assim, não é que não tem nada zerado, tem, mas não é suficiente para manter as funções que tinham antes. Então, a gente faz uma reposição. Estrogênio, a progesterona, a testosterona, que são os hormônios que precisam ser repostos para melhorar a qualidade de vida, para melhorar os sintomas. Que são exatamente os hormônios que a mulher produzia antes. Sim, é só de uma maneira exógena, né? Você comentou sobre o chip. Na verdade, essa palavra ficou famosa, falada, por causa da gestrinona, né? Do chip da beleza, dessa falsa promessa de resultados estéticos com a gestrinona. Sim. A gestrinona é um outro hormônio que ele é reservado para tratamento de doenças, né? O uso para fins estéticos, ele extrapolou. Ele é muito questionado, né? Tem muita polêmica sobre o uso dele. Então, a gente usa para mulheres que têm predominância estrogênica, miomas, adenomiose, endometriose, uma das principais indicações. Entendi. A mulher que não tiver indicação, ela pode não se beneficiar e ainda ter muito efeito colateral. Problemas futuros, né, com a saúde. A gente que está nessa época de cuidar tanto da saúde, às vezes é levado por alguma falsa promessa e que pode, na verdade, ter um efeito a gente não contrário. Pode prometer estética com reposição hormonal. Entendi. E a gente fala muito, tá muito na moda, né? O implante, a reposição, por outras vezes, mas, gente, a reposição hormonal clássica do comprimidinho ainda existe, né? Pode não ser a melhor via, pode mas... não ser a melhor via. Em alguns lugares é só esse recurso que existe. Pensar se for o que tiver realidade, pública, por exemplo. Exatamente, o SUS não... Às vezes é melhor fazer isso do que nada. Exatamente. Existe o DIU, por exemplo, pode ser usado, né? O caso Mirena pode ser usado ou não tem nada a ver? Como reposição hormonal, não. Não, né? A questão é a seguinte, às vezes a mulher, naquela transição ali para menopausa, ela coloca um DIU. Um Mirena, né? Que é o DIU tipo que tem... eu, né? Eu sou usuária, apaixonada pelo Mirena. E aí, quando você tiver menopausada, você tiver tido a sua última menstruação e você for pensar na sua reposição hormonal, se o seu DIU ainda estiver válido, ok? A gente vai repor o estradiol e a gente vai usar aquela progesterona que o DIU libera para sua proteção do endométrio. Interessante. Então, você pode não ter que usar a progesterona por via oral por algum tempo. Porque o DIU hormonal, ele protege o endométrio. Mas ele sozinho não faz reposição. Ele não é Seria um tratamento, né? Não é coisa de proteção endometrial mesmo, só. Entendi. E eu até tive com a Leila na semana passada e perguntei para ela, que a gente trocou o Mirena há pouco tempo, né? E aí, lendo sobre essa questão da menopausa, eu falei assim, gente, como que eu vou saber que eu tô entrando na menopausa se eu uso o Mirena, ou seja, eu não menstruo, né? Eu não sei o que é menstruar. O critério da menstruação você não tem, Sim, porque o Mirena suspende. Igual as mulheres que tiraram o útero, por exemplo, também perdem, né? O parâmetro da menstruação. É verdade, porque vamos lembrar que não é o útero que é o responsável pela questão dos hormônios, né? Eu acho importante dizer isso, né? Tem o ovário. A hormonal é nos ovários, né? Nos folículos,
todo o ciclo hormonal, ele é ovário, hipófise, hipotálamo. Aí nós vamos numa aula de fisiologia. O útero só responde às ordens. Sim. Ele não produz nada de hormônio. Ele é executor. Então, isso é muito interessante, porque muita gente, a gente é da área de saúde, né? Eu sou, na verdade, assim, no sentido mesmo leiga, né? Vocês são especialistas, mas eu entendo um pouquinho disso, mas muita gente não sabe disso. Sim, então, a mulher, às vezes, acha que vai tirar o útero, ou seja, lógico, ela perde essa capacidade de gerar um bebê ali, né, Leila? Não sei se eu tô falando besteira, mas os hormônios dela podem ser muito bem controlados se elas tiverem os ovários intactos. Eu vou ler algumas perguntas aqui, que a gente abriu uma caixinha no Instagram para poder entender qual que é a maior as principais dúvidas, né, em relação... A gente já discutiu algumas coisas aqui, mas eu queria passar, eu acho, algumas dessas perguntas para a gente falar de forma objetiva, porque aí o papo a gente vai estendendo o papo, trazendo muita informação boa, mas para que seja bem objetivo para quem está escutando a gente ou está assistindo a gente, né, no YouTube ou escutando a gente no Spotify. Então vamos responder algumas coisas, vocês podem escolher quem que vai quiser, quem que vai responder. Então assim, primeiro, basicamente, objetivamente, a diferença do climatério e da menopausa, gente. Foi o que a gente falou, né? A gente já deu uma explicação, uma primeira explicação. Menopausa, a última menstruação da mulher. É aquela bandeirinha ali fincada na última menstruação. Isso. E o climatério é todo o momento de transição, que engloba todos os sintomas. Igual a Tati falou, ele a gente não consegue demarcar, né? Ele é variável, principalmente numa mulher é de um jeito, na outra mulher é de outro, e pode variar aí dos 40 até os 65 anos de idade. Então, a gente é um período extenso, onde você vê toda essa alteração de sintomas. Maravilha. E pode acontecer em qualquer idade? Assim, a partir dos 30 anos, a mulher pode ter uma menopausa ou um climatério precoce? Pode ter. Não é normal. É raro, mas pode acontecer, pode. Né? E aí essas mulheres têm que ter mais atenção ainda. Porque não é uma idade comum e aí a gente tem que redobrar a atenção na perda de musculatura, na perda de massa óssea, na qualidade de vida, em todos aqueles sintomas que a gente falou. E nessas mulheres, então, a reposição hormonal está muito mais recomendada do que para as mulheres mais velhas. Como foi falado aqui, porque a menopausa não é só uma questão assim, de ter uma dificuldade ou não poder engravidar mais. É muito além disso, é uma questão de saúde do corpo, saúde metabólicas. Não é só sintoma, né? Alterações metabólicas e tudo mais. Qual a idade média? Acabei de perguntar aqui, que as mulheres entram na menopausa. Toda mulher sente esses sintomas do climatério? Tem gente que não sente nada. Em torno dos 50 anos. 50 anos, população, né? A população brasileira em torno de 50 anos. Em torno de 50. E no início, pelo menos, algumas podem não sentir nada. Mas a nossa colinha aqui, em torno de 80% das mulheres vai ter fogacho. 80%? Por isso que é o que a gente mais escuta falar, né? Todo mundo fala assim, e aí você já entrou na menopausa, já tá no climatério, nossa, assim, é um calorão. Ninguém fala assim muito do sono tá ruim, mas a primeira coisa que fala Mas é aquilo que eu falei, calorão. As coisas se confundem, né? Às vezes você fala assim, não tô dormindo direito, tô tendo insônia, acordo muitas vezes de noite e tal, não sei o que. Você nunca vai pensar no climatério, você fala, você tá trabalhando muito. Você tá estressada. Né? Entendeu? Então, eu acho que início de tudo é uma boa avaliação, um bom médico, um bom ginecologista para fazer um diagnóstico e fazer um bom tratamento. Ótimo. O que são os temidos fogachos, né? O que causam esses fogachos? É uma alteração hormonal? Por que vem esse calorão? Por que a gente sente? E a gente não, né? Eu ainda vou sentir, mas por que sempre? A baixa do estradiol, ela vai causar lá no hipotálamo uma desregulação do nosso centro térmico, do nosso painel de controle de temperatura. Então, é como se ele interpretasse de forma equivocada que a temperatura do corpo está mais alta. E aí ele vai fazer essa vasodilatação, dilatação dos vasos, botar esse calor para fora na forma de suor, nessa vermelhidão da pele, né? Dessas ondas de calor que a gente vai ter. O estrogênio é o hormônio responsável pela regulação térmica da mulher. Então, quando ele abaixa... tudo fica confuso, né? Entra naquele momento para debaixo do chuveiro. E como prevenir e minimizar irritabilidade, insônia, fogachos? E o que pode melhorar a secura vaginal? Nós falamos disso
há pouco. Eu acho que cuidar da sua saúde, né? A gente falou aqui de atividade física, alimentação, você ter alguma coisa que te faça relaxar, uma meditação, um hobby, uma coisa assim. Como você vai chegar lá? Como você vai chegar lá, a palavra de exatamente. ordem, né? Como você se cuidou até aqui. Eu acho que isso é o mais importante, Sim. né? E gente? realmente colocar a casa em ordem. Sono, alimentação, intestino funcionando. Como que você gerencia o seu estresse do seu dia a dia? Eu não sei vocês, mas assim, eu nunca, mais jovem, né? Eu nunca me preocupei, lá com meus 20 anos, de como eu chegaria nos meus 50 anos, por exemplo, para me cuidar dessa maneira, né? Eu não sei se isso tende a mudar, eu acredito que sim, pelo aumento da expectativa de vida das mulheres, mas eu nunca me preocupei, assim, não, eu vou fazer atividade física porque eu quero envelhecer bem, eu vou alimentar melhor, porque a gente, sabe, pensava só naquele momento, no instante, ter um corpo mais bonito, enfim, nunca pensei, o intestino funcionando vai me dar vou chegar na menopausa. Acho que tem algumas idades também onde isso desperta, né? Eu fui despertar, sabe quando? Com quase 40 anos. E eu te falo por questões simples, assim. Também vou trazer depois a doutora Flávia pra gente falar sobre a parte de dermatologia. Eu, mesmo indo na dermatologista desde os meus 30 anos, assim, elas falavam, tem que passar protetor solar. Eu saía de lá, passava na farmácia, comprava protetor solar, ia para casa, usava 3 dias, depois passava... Eu com 30, como descobri que eu tinha pele, eu comecei. Olha só, eu fui descobrir, hoje eu não consigo, eu levanto dentro de casa, eu levanto, tomo meu banho, escovo meus dentes, passo protetor solar dentro de casa. Eu falo, por que eu não fiz isso? Por que eu não me preocupei com a minha pele? Por que eu não me preocupei com o meu intestino? Sabe, com essa saúde mais jovem? O que é isso? Será que foi da criança? Cultural. Quando a gente era criança, não tinha protetor solar praticamente. Não tinha, gente. Não tinha. Eu tenho foto que eu vejo da praia com essa parte do colo toda descascada. Cenoura e bronze, vocês lembram disso? Coitada. Urucum, Coca-Cola. Eu passava d'água. Coca-Cola, gente, no clube. Vocês são da pasta d'água? Isso mesmo. Não lembrava. Aí vai pro 40 Aí começou a surgir uns protetores solares fedorentos, né? Nossa! Pastas brancas, grossas, não vou falar os nomes, mas meu Deus! Como evoluímos! Graças a Deus, né? E que essa geração que vem aí, que escutem isso tudo que a gente está dizendo e comece a se cuidar. E o quanto cedo. também as nossas mães não tiveram o que a gente tem. O acesso, que a gente né? já tem de tratamento de pele, Sim. de orientação sobre alimentação e várias coisas. A possibilidade de fazer reposição hormonal. Exato, a indústria farmacêutica que hoje oferece uma gama de produtos, né, que nos ajudam então, a gente não está completamente na desvantagem, né? A gente está meio que no meio do caminho. Não, por isso que eu falei dessa geração de está abrindo caminho. Eu penso isso, por isso que eu falei mais cedo. Eu acho que a gente está nessa geração de transição aí, né? Eu acho que o pessoal que vem, tá vindo vai aí melhorar, mas a gente já tem acesso a muita coisa boa. Tem, graças a Deus a gente pode usufruir disso, né? Gente, agora essa pergunta eu vou fazer. Eu devia ter feito mais cedo, mas eu li agora que uma seguidora mandou hoje. Eu vou continuar tendo orgasmos? Claro. E aí eu falei assim, gente, eu não sei responder isso. Eu tô curiosa. Por que não, Por que não, né? Por que tem que parar? Pois é, tá relacionado. Pode ser que ela tenha medo de um ressecamento extremo, de uma falta de sensibilidade, de dor, de sentir dor. Mas isso tudo é evitável, sim, com certeza. Mas não perde a mulher não perde essa sensibilidade, né? Mulheres que têm uma atrofia muito extrema há muitos anos na menopausa podem perder um pouco da sensibilidade, sim. Né? O clitóris se atrofia um pouco. Sim, então tem o atrofiamento aí do clitóris. Não pode ocasionar. Sim, todo o aparelho genital ele fica atrofiado, né? Quando falta o hormônio. O estrogênio é o hormônio da vida, gente. Então, ele dá a vivacidade da pele, do cabelo, da unha. As formas femininas. As formas femininas, tudo isso é pelo estrogênio, entendeu? Então, a hora que você perde o estrogênio, essas coisas começam a faltar. Então, a vagina vai atrofiar, o canal vaginal vai atrofiar, o clitóris vai atrofiar, mas isso é cuidável, né? A gente não consegue reverter, né, Tati? Se já pegar uma vagina completamente atrofiada, não volta a ter 20 anos. Não, 20 anos. Né? Não tem Mas jeito. a gente consegue dar uma ajudinha aí, por favor, não perca o seu orgasmo. Por favor, não gente. Deixe de tê-lo, por favor.
favor. Até porque muitas mulheres relatam que mesmo na menopausa é a melhor fase da vida sexual delas. Então, mesmo com essas limitações, se a mulher tem saúde, está se cuidando bem, ela consegue ainda manter a sua vida sexual ativa. Sim, ela não tem mais medo de engravidar. Não tem, olha que coisa, gente. Que coisa boa. Porque muitas se travam com medo disso, né? Então, poder se soltar, se entregar, e a maturidade também faz isso. Eu acho que é muito associado. Se conhecem mais, sim, sabem a autoconfiança, do que gostam, do que né? quer, do que não quer, dizer não com facilidade. Eu acho que isso tudo ajuda essa fase. Com certeza. Maravilha. Depois eu quero vir aqui a gente conversar. Quem sabe vamos falar nós três sobre isso, sobre a curva da felicidade, que é um momento de turbilhão da mulher entre os 40 e 50 anos, com medo, né? A mulher já passou por aquela fase de cuidar da família, de alcançar o auge lá no seu trabalho, e ela pensa que ela deixou de se cuidar e de repente ela se sente perdida. Então é um momento, né, down da curva, assim, mas chega aquele momento onde ela encontra aquele lado dela que ela falou, mas eu posso agora tudo que eu voltar quiser. Voltar para si mesma, né? E aí, nessa expectativa de 80, né, de 90 anos, a gente só tá na metade da vida. Então, a gente tem tudo. Imagina se a gente para de ter orgasmos aos 50 anos. Nossa, isso seria muito Deus, triste. Não, só o que faltava. Era, né, pelo amor de Deus. Aí eu ia pedir para conversar lá em cima. Eu falei, peraí. Vamos fazer uma assembleia aí, porque o negócio não tá bom, não. Ai, agora para a Leila, né, sobre a questão do engravidar durante a menopausa. A gente não está falando do climatério, da menopausa. Então a mulher já teve a última menstruação, é possível ela engravidar? Não sei se essa pergunta veio porque a pessoa está com medo de engravidar. Eu acho que ou sim. Porque ela quer porque ela viu engravidar. Alguém grávida, né? É, porque a gente escuta tem, isso. Tem às vezes alguns casos de mulheres depois dos 50 anos aí que engravidam. Mas é o que a gente falou, a gente tem uma irregularidade da ovulação. Se ela já parou de menstruar, é muito provável que ela não esteja ovulando mais. Mas é muito provável, a gente não tem certeza absoluta, né? Então, muitas me perguntam assim, mas então eu tenho que ficar prevenindo a vida inteira? Não, você não tem que ficar prevenindo a vida inteira, né? Mas 1 ano, 1 ano e meio, 2, sem menstruar, a gente já fica mais liberado. Mas nem sempre é assim, né? Às vezes acontece uma ovulação fora de hora, não é o comum, é o raro do raro do raro do raro, mas pode acontecer. E aí a gente nunca pode dizer nunca, né? Eu falo que assim, se você fala com alguém assim, você não pode fazer isso ou você não tem probabilidade disso, você já tá errado. Medicina, então, nada é matemático. Quase nada é matemático. Não tem como. A gente já conversou aqui, né, perguntando se o DIU hormonal pode ajudar, né? Não existe o DIU hormonal é esse que a gente conversou, né, que a doutora Tatiana falou aqui, que ele pode ser complementar, né? Isso, mas não é um tratamento. Concordo com a doutora Leila, ele não é reposição hormonal, mas ele estando presente, ele não vai te atrapalhar, ele pode te ajudar. Mas não é ele sozinho, não faz reposição. É verdade que a reposição hormonal causa o câncer? A gente também debateu isso aqui hoje no podcast. É um assunto extenso também, que também daria um outro podcast. Que tem um fator genético, né, relacionado. A reposição hormonal, normalmente com os isomoleculares, né, que a gente chama de bioidênticos, por si só não vai causar câncer. Mas a gente tem que pensar se aquela mulher já tem ali um câncer incipiente. Isso ela pode tiver predisposição. Aí faz uma avaliação. Mas olha que curioso, familiar. Paula. Da mesma forma que os anticoncepcionais podem aumentar. Mesma coisa, exatamente. E ninguém tem medo de usar anticoncepcional. Exatamente, é mesmo. Porque é uma reposição hormonal, né? São hormônios sintéticos. Exato. E a gente ainda não tem estudos suficientes com estradiol e progesterona micronizada, que são os hormônios que a gente produz. A gente tem estudos com estrogênios sintéticos e progestágenos sintéticos. A gente não tem estudo ainda dos isomoleculares. Pode ser que no futuro a gente tenha e pode ser que a gente descubra que essa combinação não aumenta a incidência de câncer. Sim, entendi. Para quem não pode fazer reposição hormonal, né, o que fazer? Existem hormônios
ou produtos naturais que podem ajudar? Existem, a eficácia vai ser sempre menor, mas existem. Para os fogachos, os antidepressivos, venlafaxina, os fitoestrogênios. Mas são remédios controlados? Os óleos essenciais, dizem que ajuda. É o que a gente fala, não tem a eficácia que teria a reposição dos hormônios, né? Mas se ela tem uma contraindicação absoluta, não pode usar, não pode fazer a reposição hormonal, aí a gente tem que lançar a mão. E aí, gente, a gente preza muito pela atividade física, alimentação, qualidade de vida, para poder fazer com que essa mulher tenha um benefício que ela não vai ter com a reposição hormonal, porque ela não pode fazer. Sim, ótimo. E quando os sintomas acabam da pré-menopausa, da menopausa? Quando que eles acabam? Quando que acaba? Isso, aí perguntaram assim, isso tem fim? KKKKK. O fogacho, ele pode ter fim, sim. Nas minhas anotações aqui também, olha, 10% das mulheres podem manter fogacho até os 70 anos. O quê? Não, gente, essa não é uma boa notícia. A maioria das mulheres vai ter em torno de até 3 anos. Sim. Isso se não fizer reposição hormonal, tá? E algumas poucas têm queixas mais extensas. Mas se a gente pensar que sintoma da menopausa pode ser ressecamento vaginal, pode ser atrofia neurogenital como um todo, pode ser perda de massa muscular progressiva, perda óssea progressiva, se a gente não fizer nada, isso aí pode durar para sempre. Entendi. Mas os fogachos não. Os fogachos normalmente são nos primeiros anos. Pode incomodar muito, né? Mas passa. O problema a até perda aquela óssea. Variação de humor, até aquela variação também na libido, irritabilidade, tudo isso mais daqueles primeiros anos ali de adaptação do organismo àqueles novos níveis de hormônios circulantes. Sim. Maravilha. E para finalizar, gente, para quem tá chegando nessa fase, né? Tipo eu, assim, porque eu não cheguei ainda. Eu vou enfrentar tudo isso. Eu tô adorando. Fila, né? Eu tô na fila aí, ó. Porque todo mundo vai passar por isso, né? Qual que é o conselho que vocês, como médicas e como mulheres, dão para nós que vamos chegar nesse momento, nesse patamar um dia? Eu acho que é cuidar de você. Né? Cuide para chegar saudável. Para ficar saudável. Para passar nesse processo de uma maneira mais leve. Mais leve, exatamente. Busque qualidade de vida, praticar atividade física, fazer uma atividade que elimine seu estresse ou que pelo menos diminua. Eu acho que a Tati falou uma coisa muito interessante, que é administre o seu estresse, né? Que eu acho que é a forma como você administra isso no seu dia, como você divide isso. Se 5 minutos do seu dia, na hora que você chega em casa e toma um banho, é suficiente para eliminar isso aí, você ter um bom dia no dia seguinte, beleza. Mas essa qualidade de vida é fundamental. E como você lida com os agentes estressores, né? Porque a gente tá, todo mundo aqui nesse planeta submetido a estresse o tempo todo. A diferença é de como cada um vai colocar aquilo para dentro, como que cada um vai responder ao estresse que chegou até você. Então é muito importante essa questão, você tá preparada emocionalmente para poder enfrentar isso de uma maneira leve, né? Não achar que aquilo é o fim da vida, né? Na própria, que tá chegando a velhice, que você, a partir daquele momento, não consegue fazer mais nada. Não, pensa que é um presente, né? Só chega na menopausa quem tá viva. Isso, eu falo isso, gente. Tem coisas que a gente só vive nesses desafios porque a gente tá viva. E olha que maravilha, vamos agradecer. E aceitar, né? Essa é a ordem natural das coisas. A gente já tem que aceitar tantas coisas. Essa é mais uma. Não aceitar e se resignar e não se cuidar, não se tratar, não aproveitar as oportunidades. Mas aceitar no sentido, sim. Fiz 50 anos, entrei na menopausa, que dádiva, estou viva e vou continuar feliz. E é isso mesmo, mais importante. E eu lembrando você dizendo isso agora, eu lembrando assim, quando estava no período que as meninas, a gente menstruava, eu menstruei até tardiamente, acho que foi com 16, 15, não sei. Mas naquele momento também era essa diferença de reação. Tinha amigas minhas que menstruavam e ficavam super felizes. Um rito de passagem, né? E outras que menstruavam e ficavam
tristes. A mãe, eu não queria isso, eu não queria, sabe? Sofrendo pela infância perdida, ficando isso. pra trás. E eu acho que nesse momento, vocês não acham isso? Que nesse momento agora da menopausa é outra transição, onde pessoas vão achar que é o fim. É isso. Exatamente. Vamos aceitar, gente, a vida é maravilhosa, nós somos mulheres, ninguém vai passar por isso. Os homens também envelhecem, os homens também ficam adolescentes, mas eles não têm esses marcos. Não tem. Que acabam virando um peso nas costas das mulheres, né? E talvez por isso nós somos citadas como mais fortes, né? Nós não somos o sexo frágil, nós somos capazes de passar por isso tudo. A única coisa que é definitivo aí é que realmente você vai passar de uma capacidade reprodutiva para uma não reprodutiva. Exato. E cuidar da saúde por outras questões fisiológicas mesmo, né? Pra gente envelhecer bem. Ai, gente, foi muito bom. Adorei. A gente tem tanta coisa pra falar. Eu nem sei quanto tempo que nós ficamos. Produção, deu quanto tempo aí? 1 hora? 1 hora? Nossa, parece 10 minutos. Olha, bem que eles falaram. Eu quero fazer podcast de 30 minutos. E olha, você nem vai ver passar 1 hora. Viu? Eu queria muito agradecer vocês. Eu espero que tenha sido a primeira vez, né? Primeiro episódio de outros que nós faremos aqui. Com certeza, a gente tá né? Quem sabe com o vinho, né, gente, da Doc Vineria, né? Só melhora. Nós vamos fazer aqui à noite com os petiscos aqui e tomando um vinho pra gente conversar sobre outros temas. Tem tanta coisa boa pra gente falar pras mulheres, de mulheres para mulheres, né? Te agradeço muito a oportunidade. Eu que agradeço. Muito bom. Estamos às ordens sempre que quiser. Ai, que bom. A gente fala pouco. Né? Você vier com a minha dupla aqui, ó. E a gente conversa. Muito bom, muito obrigada. Gente, o episódio é assim, quarentei agora, né? Como enfrentar a menopausa? É possível sim enfrentar, cuidando de você, continuando cuidando de você com amor, sabe? Vendo que você é a mulher e a pessoa mais importante da sua vida. Ninguém vai fazer isso por você. As médicas vão orientar, mas a decisão é sua. Então, corra atrás, se você ainda não começou a se cuidar, corra atrás desse tempo, porque não é tempo perdido, é momento de se cuidar agora. Eu agradeço mais uma vez. Para quem está aqui no YouTube, gente, olha, é só acessar, tem uma página, numa partezinha, né, produção, não sei onde, lá em cima, assim, que tem os canais lá tem o link para você acessar o Instagram e também o Spotify, porque tá no Spotify, vai estar no Spotify, vai estar aqui no YouTube e algumas partes vão para o Instagram também. Vai estar na descrição do episódio também. Vai estar na descrição do episódio, tudo isso. Então, muito obrigada para você que esteve vendo. Espero que esse conteúdo tenha engrandecido a sua vida, que possa